Agora, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, só quero. Olha aqui, eu não sei que horas são, né? Que horas são? São meio-dia. 3 horas, né? 3 horas. Eu tenho começado às 9 horas. 9h30, né? 9h30, agora tem 2h30. Não pode ficar com menos, não. Eu já estou resolvendo minhas notas aqui para resumir o mais possível, viu? Professor. Vai falar. Na final inaugural da homeopatia, o senhor fez comentários sobre a homeopatia e ortopedia, fratura. Eu não me ficou muito claro, você comentou alguma coisa, eu não me recordo, sobre a homeopatia e as fraturas. Porque eu lembrei até as suas palavras, por exemplo, homeopatia cura até fratura. Mas eu não entendi bem a coisa. Agora, talvez tem mais mas não é importante uma fratura, por exemplo, é a dor, em como precipitar, né? E a gente aplicar um determinado veneno, não sei qual é, deslocando o óleo de choque, ele não vai sentir dor nenhuma na situação. Sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, não muda nada. Aliás, o próprio Hipócrates dizia o seguinte, que quando o indivíduo tiver uma dor qualquer e conseguir ter outra dor, essa segunda dor vai curar a primeira. Tudo isso são coisas de observação. A questão é a seguinte, que não são feitos, não sei porquê. Bom, é verdade que hoje o povo leigo está de tal modo enfronhado pela propaganda de que a medicina progrediu consideravelmente, de modo que para cada coisa existe um grande coisa científica. Se for fazer alguma dessas coisas que eu falei aqui, vai ser explicado imediatamente. Ninguém dá. Claro que nós, o leigo vai dizer, não, você não sabe que agora existem coisas que resolvem para você também. Professor, o senhor poderia falar alguma coisa sobre o problema da vacina e daquela evolução que o senhor coloca das moléstias, das suas fases alérgica e imunitária, como por exemplo o caso da tuberculose na fase da Europa? Bom, muito bem, exatamente. Essa questão das vacinas, sempre se procura fazer vacina para tudo, porque está certo que é verdade, conforme está dito, né? O correto da medicina é prevenir, porque depois que o ladrão entrou, não adianta botar a tranca atrás na porta. Ele já entrou, a gente tem que pôr a tranca atrás da porta para ele entrar. Bom, então, o ideal seria acontecer como aconteceu com a varíola. Né? A vacinação, dizem que se erradicou a varíola do mundo. Eu faço sempre uma pergunta que ninguém me responde. E agora? O que vai aparecer? O grande psiquiatra italiano Lombroso dizia: quando a varíola entra no manicômio, tem-se muito a ganhar, nada a perder. Ele observou, ele era diretor de manicômio, e quando chegava a varíola lá no manicômio, os doentes que não corriam na casa se curavam das próprias circulações. E agora? Pode ser, erradicaram a varíola. O que vai acontecer? Vamos ver, vamos ficar de olho. Isso que eu quero ver. Mas, a questão é a seguinte: a vacinação contra a varíola não é uma vacinação contra a varíola. Não, já não existe. Isso aqui é uma moléstia chamada vacina que, pela paralegia, impede a instalação da varíola. Só isso que faz. Mas sabe que a vacinação contra a varíola não é 100%, né? Eles vacinados contra a varíola podem adquirir a varíola ainda. Mas vão ter aquela forma benigna, né? Que é o alastrim. Então não existe nada 100% disso, né? Por quê? Porque depende da gente.
Já existe que a gente estamos nós fazendo tudo isso. Tá? Olha, 20%. Bom, agora vejamos as outras vacinas. As outras vacinas são até ridículas. São até ridículas, né? Por quê? Pegam o agente, ou utilizam pelo calor ou por qualquer outro meio e depois injetam no indivíduo. Bom, teoricamente, se isso aqui produzir anticorpos, não vai produzir os anticorpos contra aquela molécula. Porque esse vírus, alterado, a bactéria, alterada pelo calor ou qualquer outro meio, já é outra substância. Não é aquela substância que vai determinar a molécula, né? Então já é outra substância. Por isso mesmo eu não vi nenhuma vacina funcionar em alguma coisa até hoje. E pior ainda foi a firma que eu fiz da vacinação contra a poliomielite. Vocês viram que o vírus é entérico, mas está lá no intestino. Então a vacina é por via oral. Isso aqui é o típico tubo de ensaio, dentro do qual entra uma coisa, então nós precisamos jogar um monte de coisa. Isso é... Eu fiquei verdadeiramente estarrecido ao ver uma coisa dessa. Eu também, então, eu achei, bom, uma coisa dessa só mesmo podia ganhar o prêmio Nobel. Só mesmo isso aqui, né? Então, eu não entendo as vacinas, não, viu? Nem modo que... Professor, gostaria que o senhor fizesse aqui seu raciocínio sobre a evolução das moléstias, da tuberculose. Agora é o seguinte, quando apareceu o BCG, teve um colega que era fisiologista, ele fez matéria sobre o BCG. Então um dia eu dei a ele o seguinte questão. Eu não tenho números precisos, mas apenas para fim de raciocínio, vamos admitir o seguinte, que 10% da população, que quer dizer, uma população não importa qual seja, adquire a tuberculose, não é? Não é a população toda de uma região que fica tuberculose. É 10%. Não é? Muito bem. Eu não sou 90%, não. Muito bem. Se você com BCG consegue a imunização de 100% dos indivíduos, ele diz não. É a mesma coisa. Nós vamos obter pelo menos 10% que não sofrem a imunização da tuberculose. Então você não acha que é melhor o povo ir adquirindo as suas pequenas tuberculoses para adquirir a reação contra a tuberculose? A gente tem a mesma proporção. Normalmente 10% da população fica tuberculosa, 90% fica vacinada contra a tuberculose, não é? Agora a gente aplica o BCG, vai obter 10% dos indivíduos que vão conter a tuberculose. E 90% que não vão ter a tuberculose. Não é a mesma coisa? Então para que fazer BCG? É um gasto inútil. Né? Bom, isso quer dizer, razão simples. Toda e qualquer moléstia, não importa qual seja ela, passa por 3 períodos. A fase epidêmica, a fase de estágio e a fase imunidade. Então, exceto, ou até hoje, uma exceção somente, a encefalite de Crohn-Ekman, que passou automaticamente da fase epidêmica para a fase de imunidade. Ela apareceu por ocasião da gripe de 1918 e depois sumiu. Nunca mais se falou nela. Então é uma exceção. Mas todas as outras moléstias passam por essa exceção. Então é o seguinte, quando apareceu a gripe de 1918, a mortandade aqui em São Paulo foi tremenda. Né? Depois ela passou para a fase de estágio. Então é muito comum, gente com gripe, está trabalhando, não fazer normal, né? Não é nada extraordinário. E, mesmo assim, uma pequena parte da população, a maior parte da população não conseguiu a imunidade em relação à gripe. Então é o seguinte, eu quando estava lá na Europa,
no meu estágio lá em Paris, eu fazia autópsia de indivíduos que eu sabia que eram tuberculosos. E mesmo que me tinha acompanhado lá no hospital há muito tempo, certo? E por quê? Ele chegava na autópsia, não sabia fazer diagnóstico de tuberculose, não. Por quê? Porque o pulmão tinha fibrose só. Era só fibrose. Quando chegava no exame histológico, então se encontrava de vez em quando um foco de necrose cardiosa, e lá, em todo caso, era tuberculose também. Por quê? Essa fibrose no pulmão é a falta de imunidade. A gente encontra na Europa, por exemplo, um indivíduo que mora de 80, 85, 90 anos e era um tuberculoso. Só que no Brasil não se vê. Por quê? Aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Salvador, estão na fase de estágio da tuberculose. Ainda. Existem regiões do Brasil que a tuberculose não chegou ainda. No momento de chegar, salve-se quem puder, né? O seu caso está perdido aí, viu? Vai ser uma mortandade tremenda. E vai assim, todas as moléstias passam por esse período. De modo que, com vacina ou sem vacina, a evolução é esta. Então, essa é outra observação que eu faço também em relação à varíola. Todos atribuem a erradicação da varíola à vacina que foi aplicada no mundo inteiro. Muito bem, mas será devido a isso? Não foi a moléstia que entrou na sua fase de imunidade? Por isso que ela acabou? Tá? É que eu já disse, né? Tudo é feito pelo nosso organismo. Tudo depende do modo como ele reage. Então, aquilo que se denomina moléstia, a manifestação da moléstia, é a alergia. E todas as suas manifestações são sinônimos de hipersensibilidade. Então, se vocês pegarem uma pena, eu devia ter uma bula dessa do aprendido, e quando ele apareceu, que dava a aplicação dele em todas as assim chamadas especialidades médicas. Então vocês não dizem, poxa, mas no remédio serve assim para todas as especialidades médicas. Isso serve em ginecologia, como serve em oftalmologia, etc. Não, por quê? Porque toda e qualquer manifestação, não importa de que doença, é um fenômeno de hipersensibilidade. Aquilo era um dessensibilizante. Um dessensibilizante extraordinariamente valente, né? Hoje não existe mais. Pode falar, mas... Na hora que o senhor está colocando, o senhor costuma falar sobre a possibilidade da gastrite. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui para o pessoal a gastrite e o tratamento profilático nas coisas de Bom, isso já é outra coisa. Bom, não, está muito bom. Não, você lembrou bem. Ah, sim. Não é por causa disso, não. É por causa de outra coisa. Você vê o seguinte. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, que sofre de migrânia, né? Então, eu vejo aquilo, a mim não me interessa. São duas coisas que a mim absolutamente não me interessam, viu? Eu diagnóstico e a causa. Eu não faço nada com isso. Todo mundo se preocupa em fazer um diagnóstico. Para quê? Para mostrar que é cientista, que sabe? Então, vou dizer aqui uma coisa. Há pouco tempo, lá na casa, aí foi no começo do ano, né? Uma irmã religiosa me apareceu lá com a irmã dela, que não é religiosa, carregada. Ela assim, ela me perguntou, o senhor sabe algum remédio para o síndrome de Pereira que tem? Não deu muito. Eu digo aqui, irmã, eu nem sei o que é isso. E também não me interessa saber, né? É bom que saiba disso. É porque minha irmã, está vendo, foi diagnosticada isso pelo oftalmologista. Eu digo, pois a mim não me interessa nada. Não. Mas vamos fazer o seguinte, a senhora vai fazer esse tratamento assim.
Esse um mês assim, não volta. Passou um mês, sempre conheci, apareceu uma moça toda na cadeira, assim, essas coisas. Ah, eu sou irmã fulana aqui, que eu vim aqui, eu lembro, assim, eu tinha filho lá, tem. Digo, sei muito bem, né? Eu lembrei, e não sai que eu estou completamente boa, não tem mais nada, sabe? Estou trabalhando normalmente, certo? Está muito bem. Está nos parabéns, certo? Já continuo a fazer isso, sim, faz aquilo, certo? Está tudo muito bem. E ela me dizendo, mas como é que o senhor que não é especialista em olhos é que me curou? E como é que eu oftalmologista? Então ele não sabe nada disso. Aí agora você sabe, você não sabe, não me interessa. A questão é a seguinte, que ele disse que não me interessava do síndrome de Pérez, porque eu não sei o que é isso, também não procuro saber o que é, viu? Agora me interessa saber o que estava se passando consigo. Isso que é importante. Agora o diagnóstico, isso é bobagem, eu disse que não serve para nada. Bom, mas ela lembrou uma coisa muito boa, foi o seguinte, por exemplo, frequentemente a gente vê, eu vejo pessoas que sofrem de migrânia, também. E vem saber se eu conheço algum medicamento para migrânia, sabe coisa. Digo, eu não conheço coisa nenhuma, eu não sei nada de coisa nenhuma, não, viu? Mas vamos experimentar fazer esse tratamento assim. Faz tempo depois, vem a pessoa toda espantada e diz, boa, não pode nada, não tem mais nada que tem essas coisas, mas como é que é isso? Como é que não é essas coisas? Bom, então é o seguinte, eu digo, quando se trata de lei, olha, não adianta querer explicar porque você não vai entender isso mesmo, mas deu certo, não deu bom, então vai continuar a se tratar muito bom. É a razão do tipo, né? Imigrante, conforme eu disse há pouco, dor de cabeça, imigrante, não importa qual seja a forma. Está significando o quê? Um fenômeno de hipersensibilidade, ponto dos cabos. Mas hipersensibilidade devido a quê? Eu já dei você aquele esquema aqui, que o antígeno dá lugar à formação dos anticorpos. Então, nasce o choque anticorpo antígeno e resulta a alergina que vai agir no órgão sensível. Neste caso, são os vasos das meninges, que são os órgãos sensíveis. De determinada região da meninge, que pode ser o frontal, o occipital, tem a região de importância. Está vendo? Muito bem. Então, é o seguinte, da onde que vem esse antígeno? O que é antígeno? Antígeno é proteína. Tá? Então, as proteínas, normalmente, nós ingerimos uma certa quantidade de proteínas. Sabe que a quantidade de proteína que nós ingerimos num almoço qualquer, por exemplo, é um tóxico que dava para matar uma população. No entanto, como é que é isso? Proteína é uma substância de primordial importância para a nossa vida. Como é que estou dizendo uma coisa dessa? Estou dizendo por uma razão muito simples, que as proteínas precisam ser desnaturadas para terem um valor. Então, na digestão gástrica, o suco gástrico transforma as proteínas em albumose de pectonas. As albumose de pectonas não têm capacidade antigênica. Então aí constitui um alimento. Veja, o Padre Eterno botou no estômago. A produção de suco gástrico é uma coisa complicadíssima só para fazer isso. Para vocês verem a importância que tem a proteína. Então, o que acontece? Por que o indivíduo tem um fenômeno de hipersensibilidade? Não importa qual seja. É porque não está desnaturando as proteínas. Tá? Então, se isso tudo que está lhe acontecendo é porque ele não tem suco gástrico. Por que não tem? Por causa da gastrite. A gastrite se transmite em caráter dominante. Agora, a expressividade e a penetrância que varia consideravelmente. Existem duas épocas, a mulher tem uma sorte, porque existem duas épocas na vida dela que põem em evidência a gastrite com uma perfeição extraordinária. A semana pré-menstrual
e a gravidez. Primeiras fases da gravidez. É muito raro encontrar uma mulher que não tenha aquele vômito, aquela náusea, fica aquela disposição serena que não pode comer, não é? São todas. E também muito rara a mulher que, nas vésperas da menstruação, semana que precede a menstruação, não tem perturbações gástricas ou intestinais. Né? Ou então, mesmo a dor de cabeça, que vem dela mesma. Então, essas coisas. Então, é o seguinte, aí, tudo isso é por causa da gastrite. Né? Então, está corrigir a gastrite. O estômago normalmente deve produzir ácido clorídrico, e nesse caso não produz. Então, a mucosa produz a pepsina, mas sob a forma de pepsinogênio, que é inativo. Ele se transforma em pepsina em presença de pH igual a 2, que é o ácido clorídrico. Então, se não houver ácido clorídrico, o pepsinogênio não vai virar pepsina. Então, o estômago não está desnaturando as proteínas. Ora, o organismo tem meio de se defender contra isso, né, por meio dos fermentos protetores. Mas, esses fermentos estão sendo solicitados às 24 horas do dia, todo dia, um belo dia, eles vão enfraquecendo. E quando vão enfraquecendo até né, poder desaparecer, aí vem o sinal de hipersensibilidade. Então, se compreende por que o indivíduo nasce com o seu órgão sensível e às vezes vai apresentar as manifestações dele aos 40, aos 50, aos 60 anos de idade. Não é porque o organismo está se defendendo de todas essas proteínas que não são desnaturadas. Então, o tratamento que se faz nessa ocasião é exatamente dar ao organismo aquilo que ele já tem e não tem, que é o ácido clorídrico. Agora, uma coisa notável: os médicos inventaram que o Padre Pé não botou o ácido clorídrico no estômago para produzir a úlcera. Mas, nem criança boba fazendo uma coisa dessa, viu? Já era demais. Agora, médico, que devia ter noção de alguma coisa. Nós vamos ver o panorama todo. Então, olha, gastrite se transmite em caracolina. A expressividade e a penetrância que variam consideravelmente. Geralmente a gente vê a penetrância em torno de 50%. Então, porque a metade da mucosa é intestino, a outra metade é estômago. Porque o estômago é uma evolução do intestino primitivo. Então, a gastrite é a parada da evolução desse intestino. Então, pode ter duas formas. Uma grave, que é a chamada gastrite atrófica, o estômago completamente liso. Entendeu? Um intestino primitivo que ficou assim. Ou então, a forma mais comum, que é a forma hipertrófica, que é o mais comum. Então, fica da metade a metade. Né? Então, aí, quer dizer, às vezes fazendo tratamento, essa mucosa dá para decidir a pepsina, essa coisa toda. Né? Então, acontece coisas assim. Teve um colega lá formado em Sorocaba, né? Que está clinicando em Novo Horizonte. Então, um dia entrou uma criança, era um bacalhau, mas aquele bacalhau que entrou lá para morrer mesmo, entendeu? Os médicos nem deram confiança. Então, ele aproveitou-se disso, perguntando para os médicos. Não lhe dá conversa, mas quanto aqui, meia hora está morto, aí, coisa. Então, ele resolveu fazer o tratamento e foi dando o ácido de mamadilha. Essa criança, a única coisa que os médicos viram nela foi uma comunicação interventricular. Isso é uma medicina, não faz mal para ninguém. Se for por causa desse modo de velhice, é importante. Mas, então, a criança estava lá, estava representando, e ele aproveitou e foi dando. Cada mamadeira botava uma gota do ácido clorídrico. Bom, como acontece sempre, o médico-chefe faz sempre a visita às enfermarias. Não tinha lá várias enfermarias, toca mais ou menos uma enfermaria cada mês. Então, quando chegou no próximo mês, o colega não falando, isso aqui é aquela menina, fulana, tal coisa, que não sei o que. Ah, não senhor, como é que pode ser? Não, a menina fulana, toda gordinha, bonitinha, tal
toda pulando lá. Como é que você? Não, não é não. Porque ela morreu. Não é essa, não. É porque os velhos são assim, eles não se apertam com coisa nenhuma, negando que fosse a batalha do mundo, não é? Era batalhão. Então, isso é uma importância capital, porque todos os casos, pois seja lá quais foram os casos, não, eu sistematicamente dou o ácido clorídrico e dou o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio é exatamente isso, é uma coisa que tem que esquecer, eu gosto de ter lembrado, que com tratamento geral, não existem 3 ressensibilizantes que usar. Um é o cloreto de cálcio, o outro é o hipossulfito de sódio e o terceiro é o sulfato de magnésio. O cloreto de cálcio a gente é obrigado a dar por via oral porque não tem outro. O afenil acabou, o Sandoz produziu um cálcio injetável que era gluconato de cálcio, parece que não fabrica mais não. Então, tem que dar por via oral. E é muito difícil de encontrar essa drogaria, viu? Porque isso é uma coisa que custa muito barato. Hoje está custando caríssimo, viu? O último vidrinho que eu comprei custou 16 por 10. Mas caríssimo, viu? Porque custava 50 centavos. O ano passado custava 50 centavos. Esse ano está por esse exorbitante, 16 por 10. Tá vendo? Mas isso não dá lucro. Eu acho que não serve. Mas tem a Fontoura que ainda fabrica isso. E tem a outra fábrica que também fabrica. O cloreto de cálcio por via oral, se for criança, se for criança de primeira infância, a gente dá umas 5 gotas, umas 4 vezes por dia. Bota uma madeira que vai muito bem. Se for criança acima de 1 ano, dá uma colher de uma colherinha de chá, de café, 4 vezes ao dia. E se for acima de 10 anos, né, dá colher de chá. Tem água que pode ser açucarada, pode pôr suco de laranja, se quiser, porque preferentemente se queixa do gosto do fundo, muito bem. E a gente deve dar sempre, dá uns 15 dias no máximo, para 10 dias. Repete outros 15 dias. Para 10 dias e repete outros 15 dias. 3 vezes 15 dias. Frequentemente, já nos primeiros 15 dias, o indivíduo já resolveu o seu caso, mas os outros 2, 15 dias são para a consolidação da cura, né? Agora, no tempo que existia o afenil, bom, aquilo era verdadeiramente milagroso, nunca explicava uma infecção daquele navio, era uma coisa impressionante, tá? Na Alemanha existe. E no Brasil pararam para ficar. Um dia eu mandei uma carta para o final explicando isso tudo. Aí eles me responderam simplesmente o seguinte: como os médicos não receitavam mais, eles pararam de fabricar. Mas médico receita é aquilo que o propagandista manda ele receitar. Se eles não fazem propaganda, não tem. Eles não receitam. Claro, né? Por isso não tinha. Professor, a hora que você chegou, estamos comentando a respeito do grande número de cesáreas. De cesarianas. Então eu gostaria de saber do senhor, do ponto de vista sobre a presença do mecônio, né? E o traumatismo de parto em si, a evolução, se um parto é mais demorado, se isso pode ser causa de traumatismo para a criança, como é que o senhor vê essa coisa? Traumatismo de parto ou mata a criança não tem nada. Quando o traumatismo é violento que mata a criança, porque os ossos da cabeça da criança têm uma elasticidade tremenda, né? Então, agora, se aquilo for arrancado, bom, é claro que então, isso é outra coisa, né? Mas produz as lesões do aparelho propulsor do cérebro. Mas isso não é causa de coisa nenhuma, não é causa de morte, isso acabou, porque aí dá uma hemorragia. Agora, atribuir alguma anomalia, não, mas isso é gozando. Mas quero disso primeiro que fala dos outros dois momentinhos só. O hipossulfito de sódio é ser usado por via venosa a 10% em ampolha de 7 centímetros cúbicos. Eu uso em caso de pele. Só. Bom, a verdade é que às vezes o cloreto de cálcio não dá resultado, mas o sulfato do hipossulfito dá. E o sulfato de magnésio em caso do sistema nervoso.
me disseram que a Drogasil está fabricando as ampolas de sulfato de magnésio a 10%, então a gente tem também ampola de soro glicosado hipertônico, 10 centímetros cúbicos, mistura os dois e aplica lentamente na veia. Efeitos químicos é uma coisa tremenda, viu? Em caso de lesões do sistema nervoso, de qualquer coisa do sistema nervoso, se aplica o sulfato de magnésio, olha, tem os resultados são verdadeiramente espetaculares. Mas esse negócio de quando eu ensino era sífilis, e os professores ensinavam mesmo, em medicina deve-se pensar cientificamente. Por que isso? Porque sim, a indústria farmacêutica só produzia medicamentos contra a sífilis. Então é claro que a medicina tem que ser sífilis. Bom, um belo dia, a coisa foi indo. Então é o seguinte, todas as anomalias que se verificavam em criança, quer fosse pé torto, ou falta de perna, ou falta de braço, ou falta de cabeça, o que é que fosse, como não, eram atribuídos a sífilis. Bom, e eu insistindo, fazendo autópsia sempre de criança, etc., da onde que está a sífilis nessa criança? Aonde? E a sífilis congênita, tem exuberância, tem coisa, não tem nada. Então, bem, mas vai correndo a medicina, vai se aperfeiçoando, vai progredindo. Então, um belo dia, apareceram umas urrapas que lhe deram o nome de antibiótico. Então, aí, mudou a conversa. Começou a propaganda da indústria farmacêutica. Depois que apareceram os antibióticos, acabou a sífilis. Não tem mais sífilis. O telefonema ficou tão apavorado que fugiu para outro planeta. Não se faz mais reação de vaso, não se faz mais coisa nenhuma. E as sífilis continuam exatamente na mesma proporção que era no tempo que eu comecei a disciplina. Exatamente, todo dia estou feliz com a cara de assalto. Estou vendo isso todo dia. Agora não tem relação nenhuma uma coisa com outra. Bom, então como a sífilis ficou desmoralizada com causa dessas anomalias, passou-se a inventar mais uma função de coisa, né? Inventar a radiografia, o raio-x. Bom, admitindo que os raios-x façam alguma coisa no gene, nos cromossomas, né? Acontece o seguinte, o feto já está formado, tirou-se uma radiografia, uma coisa rara. A criança, por acaso, nasce com uma anomalia qualquer. Esse raio-x foi agir especificamente sobre o gene que ia produzir aquela formação anatômica. Eu tenho uma imaginação. Só meio delirante que faz isso. Bom, então deixaram de fazer raio-x, não fizeram mais. Então agora a culpa era do Belo lá. Então já havia uma porção de casos assim, cometendo esse crime, colocaram o aborto também. E quantas vezes que a mulher quase morreu, e já houve casos de mulher que morreram em consequência dessa estupidez, porque ele é rubéola lá. Que a rubéola vai introduzir as anomalias. Tão diferente isso aqui, hein? Estou usando essas coisas todas de sabe por quê? Porque a vaidade, o médico animal é essencialmente vaidoso. Ele não tem capacidade, não tem a humildade de dizer, não sei por que aparece na minha vida. E não sei mesmo. Olha, então é para mostrar que é cientista como é que inventar todas essas estupidezes aí. Eu, uma moça, estava grávida, as coisas, tive a rubéola, aquela coisa, fizeram um conjunto, reunião-se os médicos,
vai indicar o abortamento imediato, porque essa criança vai ser não sei o que, assim, lá. Eu cheguei para ela e disse, olha, vai até o fim. Eu me responsabilizo por isso, vamos ver. E ela aguentou até o fim. Quando nasceu a criança, coisa, etc., já ficou limpinho, doença, né? Viu? Então agora você vai pegar essa criança, vai levar um por um para os médicos que mandou fazer o abortamento nesse caso. Você vê aí a rumela. Não tem nada disso. O que acontece é que são coincidências, né? E outra coisa, esse negócio de fazer a cesárea para evitar os traumatismos do parto, o que eu sei é o seguinte, parece que a cesárea é uma das operações que mais bem paga pelo INSS. E além disso, é com hora marcada. Porque é muito chato o ginecologista obstétrico está dormindo, telefone para casa dele. Ah, vem que está na hora de nascer a criança. São 2 ou 3 horas da madrugada. Vamos fazer isso assim, né? A gente faz isso às 4 horas da tarde. Pois não. Quer dizer, são todas essas coisas que estão em jogo, né? A gente tem incapaz para lutar contra isso, não tem. Professor, agora, quanto a esse outro ponto que ele pôs, por exemplo, no trabalho de parto assim, mais prolongado, já com presença assim, de líquido meconial, o senhor acha que isso poderia realmente estar significando um sofrimento fetal que levado depois a uma problemática não, cerebral? eu nem sei o que é sofrimento fetal, não sei nada disso. Eu não sei o que é isso. Os médicos inventam essas coisas aí para dizer que é sofrimento fetal, não está sofrendo coisa nenhuma. A criança nasce, quando ela acha que tem que nascer, ela nasce. Mesmo com mudança de foco importante? Como é? Mesmo com alterações importantes de foco? Quais são as alterações? Por exemplo, o batimento de né? Mas será que é isso não? Que vocês estão ouvindo isso certo? Então, eu vou lhe contar o seguinte. Eu tenho meu terceiro filho, são fraternos, quer dizer, não são gêmeos, são fraternos, né? Eles são diferentes. Não é não? Tá bem. Então, eu gosto sempre de observar os fatos, não é não? Então, eu fui acompanhando a gravidez do primeiro filho, era homem, tal e coisa, fui anotando mentalmente todas as coisas que ela apresentava. Você vai me contando tudo que você vai apresentando. Tá bem. Bom, tal e coisa, etc. Bom, depois ficou a segunda gravidez, era uma menina. Ela foi me contando tudo e apresentando. Quando ela me contou um certo número de coisas, eu disse, então agora é menina, não pode ser mais menina. Mas por que você diz? Porque a sintomatologia é diferente. As manifestações são diferentes. Tá bem. Bom, quando foi o terceiro, não? Ela foi me contando, eu disse, então são gêmeos. Agora são gêmeos. Vão acompanhando tal coisa. E eu fui examinando os movimentos, que eram de dois, perfeitamente. E ouvi tal coisa, e ouvi um foco. Cavava, e um foco. Só. Então, eu procurei o professor Briquet. Falei com ele. Tal coisa, não. Você, para fazer um diagnóstico de gênero, é preciso que você ouça 2 focos, mas diferentes um do outro. Deve haver uma diferença pelo menos de 10 ou 20 batimentos entre um e outro. Digo, poxa, já faço muito ouvir os batimentos de certo, aquilo é uma disparada, uma coisa louca. Não vou contar aquilo lá, chama de grande ideia. Tá bem. E continuei a minha observação, não? Bom, então, depois conversei com o assistente dele. Quem tinha feito os primeiros partos do INSS, tinha sido o primeiro assistente do Briquet, que era o Tolosa. Mas depois, não sei o que parece que o Tolosa foi fazer uns casos, não sei aonde, tal e coisa, então, o outro do Araújo, que também não sei se foi cuidado, não? Então, eu fui conversar com ele sobre essas coisas, a sintomatologia, as manifestações de uma gravidez.
Expliquei a ele que na segunda eu diagnostiquei direitinho que era uma menina e de fato foi uma menina, essa coisa toda. Ah, não, isso não pode, não é possível, porque, mas não consta de nenhum tratado de obstetrícia. Eu digo, olha, não me interessa se consta ou se não consta. Foi isso que eu observei, assim. Agora é o seguinte, agora trata-se de gêmeo. Então, trata-se de gêmeo por isto. Mas você ouviu os dois focos, olha, conseguiu ouvir um. Mas então como é que você diz que é gêmeo? Olha, é gêmeo por causa disso, assim. Ah, eu quero ver, estou bem. Lá foi minha senhora no consultório dele, foi lá. Ele examinou todo, viu todo. Ah, foi eu que você viu o gêmeo aqui, não tem nada disso, é um só. Eu digo, tá bom, mas eu acho que são dois. Ah, foi indo. Quando ele estava já no nono mês, voltou lá o Araújo. O Araújo examinou muito bem, tal coisa, etc. E disse, escuta, onde você descobriu que são dois? Por que você acha que são dois? Eu escuta, minha companheira direitinho, são gêmeos aí, senhor. Ele, não, senhor, tem um só, e esse é pequeno, hein? Tá bom. Bom, chegou na hora de nascer, lá vai para a maternidade. Lá tinha uma que era, era parteira, espetacular. Era uma moça que tinha uma experiência, uma coisa fenomenal. Para dizer com franqueza, quem nos ensinava o obstetrícia era ela, viu? Não era os professores. Porque ela conhecia aquilo de um colosso. Então, expliquei para ela, olha, eu venho acompanhando isso desde o começo, tal e coisa, meu diagnóstico de que são gêmeos. Ela foi lá, examinou aquilo milimetricamente, né? Mas doutor, onde que você viu gêmeo ali? Não tem gêmeo, você diz, mas não tem coisa nenhuma, não, senhor, o senhor está redondamente enganado, viu? É um só. Bom, chegou a hora de nascer, quem faz o parto é o Araújo. Tá bem. Faz o parto, tal e coisa, fez o parto, depois chegou para mim, Sazama, é um só, viu? Eu digo, olha, procura ver que tem outro. Por isso que você é teimoso, né? Tá? Daí a pouco ele volta, mas de fato tem outro, né? Agora vocês querem ver que esse negócio de foco que está diminuindo, que está não sei o quê, que está rítmico, tem a paciência, vai. Tenha paciência. Isso vocês não me convencem, não, de nada, não, viu? A criança nasce quando tem que nascer. Todo o organismo materno está todo prontinho, preparado para isso. Geralmente, quem atrapalha tudo são vocês. Só. A questão é que vocês querem que a criança nasça hoje. Não, ela tem que nascer amanhã, ou depois da manhã. Mas vocês querem que ela nasça hoje. O senhor não daria importância ao tempo, você que passou do tempo e que está muito... Não, porque eu não sei qual é o tempo. Esse tempo é muito relativo. Esse tempo é muito relativo. Quer ver o seguinte? Lá na faculdade tinha uma técnica, uma mocinha, entendeu? Um dia casou com o secretário lá, né? Então, bem. Ele continuou trabalhando normalmente, aquela coisa toda, viu? Aí trabalhando. Um belo dia, chega o marido lá na faculdade e diz, olha, fulana, ontem à noite deu à luz um menino. Todo mundo, mas que negócio é esse? Como é que deu? Pois é, eu também não sabia que estava grávida. Ninguém sabia que ela estava grávida, nem ela tampouco. Não apresentaram absolutamente nada extraordinário. Até isso a gente vê, viu? E nasceu a criança direitinho, viu? E nasceu em casa, porque de um momento para outro ela sentiu alguma coisa que estava incomodando. Foi ver o que era a criança que estava nascendo. Nasceu perfeitamente, se desenvolveu perfeitamente. Vamos acabar com tanta teoria em medicina, viu? Tá bem? Mais alguma coisa? Por quê? Não, a gente vai falar isso aí. Era que se tivesse a documentação. A gente está mostrando, viu? Esse negócio de falar, não adianta coisa nenhuma. Mas, apenas, eu vou
vou apenas, aproveitando isso, viu? Hoje mostrar uma coisa muito importante. Como é que é a medicina? Como é que a medicina se faz? Há muitos anos atrás houve um congresso internacional de gastroenterologia. E veio muita gente de fora, e um deles que veio foi o famoso Bock. Você já ouviu falar nele? O Bock era considerado o maior gastroenterologista do mundo. Claro, se é americano tem que ser o maior do mundo. Então, esse indivíduo vem aí e vai na Santa Casa fazer uma palestra sobre um assunto que assombrava o mundo inteiro. Ele não entendia, ele não entendeu. Todo lugar onde ele expõe esse assunto, ninguém entendia. Tratava-se do seguinte: ele, como membro da FAO, foi incumbido de estudar o problema da fome na Índia. Então chegou lá numa determinada região em que a maior parte da população sofre de cirrose, que já é diagnosticado no recém-nascido. Entendeu bem? Já diagnosticado no recém-nascido. E ninguém entendia esse problema. Por quê? Porque essa região, o povo dessa região desconhece completamente as bebidas alcoólicas. Por causa da sua religião. Então ninguém entendia. Então, quando ele terminou a palestra, um médico lá da Santa Casa falou: estou me dando, essa palestra é extraordinária, porque se eu ver trazer aqui a documentação de um trabalho que foi feito por um patologista aqui na casa. Ele mostrou que a cirrose é constitucional, o indivíduo nasce com ela. Ele virou-se e disse: não é essa a ideia que nós temos nos Estados Unidos, viu? E foi embora. Isso tem gabinete disso aqui? Isso é coisa de médico. Só médico pode dar uma resposta dessa. Porque ele veio apresentar a documentação ali, trazer a documentação da coisa, né? E serve com essa. Se a ideia que eles têm nos Estados Unidos, que a cirrose é alcoólica, por que ele fazer uma palestra dessa? Já começa por aí. Porque você não sabe o que diz, não sabe o que faz, tá vendo? E sabe o que acontece? Você pega um livro moderno de Silas, está lá uma beleza. Tem lá a classificação das cirrose alcoólica, não sei o que, cirrose essa, cirrose aquilo, aquilo outro, e depois assim, cirrose fitogenética atrasada. Só que eu gostaria que você me dissesse como é que eu estou com fígado na mão, como é que eu sei se é uma cirrose fitogenética, se é uma cirrose alcoólica, se é não sei o que é isso aqui, como é que é isso? Sabe como é que sabe? Não sei. Se esse fígado veio lá da Índia, é assim que é feita toda a medicina, não é? Se aquele indivíduo que disse que era purista, não deve ser outra coisa. Qual é o negócio de medicina? Não dá, não, viu? Toda a medicina é feita nessa base, né? Parece que o senhor tem um enfoque diferente do infarto agudo do miocárdio. Como é? Infarto agudo do miocárdio. Sim. Não se trata de obstrução, de anemia nefrótica, mas o senhor tem uma outra explicação que Então também precisava ter os diapositivos aqui para lhe mostrar, viu? Porque não adianta nada estar falando essas coisas. Apenas eu quero lhe dizer o seguinte: o indivíduo tem lá umas coisas lá quaisquer, não interessa para não. E vocês, você cursou na escola médica? Não sou, E vocês dizem que isso aqui é infarto do miocárdio por trombose coronária. Na sua escola médica não teve curso de nenhum. Não teve? E o que você teve na sua escola? Pelo curso de anatomia, você devia ter aprendido que as coronárias nutrem toda a espessura do miocárdio.
Então, se houve uma trombose, né, dá-se o infarto aqui, viu? Então, a parede se rompe, viu? E o sangue se extravasa, o indivíduo morre por hemorragia. Não dá tempo de médico ver, viu? Só na autópsia que a gente faz esse diagnóstico. Agora, o indivíduo apresenta uma sintomatologia que vocês gostam de infarto de miocárdio por trombose de coronária. Esse indivíduo está vivo. É espasmo do coronário. Está vendo? Então, para que servem essas cadeiras nas escolas médicas, né? Para que uma cadeira de anatomia? Não serve para nada. Se vocês acham que medicina é aquilo que os médicos sacam. Você já viu quanto se fatura em torno do infarto de miocárdio? É por causa disso que o infarto é assim, o valor. O Jairo Ramos, uma vez eu dando aula de infarto na escola para os medicina, chamou a atenção dos alunos para o fato de infarto, você se movimentar imediatamente. Nada de ficar largado numa cama. Então, um de vocês, é claro, vocês sempre aqueles objeções. Não tá. Professor, o dia que o senhor tiver um infarto, no miocárdio, o senhor vai se movimentar, vai andar, se estiver em coma, eu não posso fazer isso. Bom, passou os tempos, aquela coisa, um belo dia acorda, o zum na escola. O Jairo teve um infarto. Aquela coisa, então agora vamos ter um teatro aqui no seu corpo. No dia seguinte, ele estava aqui e lá dando aula. Nesses casos, professor, não é obstrução, então seria uma reação alérgica? Não, claro, é só que alérgico no miocárdio. Obstrução só não toca. Não, ele é mais notável. Não, você... Mas e a cena coronária, professor? Mostra a obstrução? Como é? A cena coronária. Você acredita naquele... eu sei. Evidentemente você também já viu o Papai Noel levar o brinquedinho para Natal, não? Por acaso quem faz isso sabe o que é coronária? Ou sabe o que é uma artéria? Sabe o que é miocárdio? Gozado isso aqui. Não, e o que é mais notável ainda... Muito bem. Você quer que seja trombose coronária? Não. Então, aqui, trombosura coronária aqui. Então, isso aqui vai para um cirurgião, né? Para botar uma ponta, o grão da bateria, né? Então, ele vem aqui, botar uma ponta. Bonito, né? Não é de costura, né? E daí, resolveu o problema, né? Resolveu? Tá vendo? Escuta, se trombosou a coronária, o que é que aconteceu já não aconteceu? Se você com isso aqui vai resolver o quê? Vai restabelecer o miocárdio aí, né? A trombose parcial. Bom, agora é o seguinte. Isso aqui foi costurado aqui, não foi costurado. Não produziu uma lesão aqui na pele. E será que você não aprendeu no seu curso de medicina que a trombose é determinada por uma lesão do endotélio? Se aprendeu, como é que você endossa uma coisa dessa? Mas sabe o que é? É que quem faz isso, o cirurgião que faz isso, tem mão de faca. Compreendeu? Então ele não quer que aconteça que dê trombose aqui, viu? Então não dá. Exatamente, ele vai receber 1 milhão de cruzeiros para fazer isso aqui. Então você acha que vai dar trombose? Isso aqui é claro que não vai. Já paciência. Eu falo de medicina, vocês falam de miséria moral, não é possível a gente se entender, viu?
Está se vendo que você nunca entrou numa sala de autópsia, não? Se tivesse entrado alguma vez, teria visto alguma coisa de patologia, não? Teria visto a medicina como ela é, não? Agora, você acredita na medicina como ela é atacada por aí afora? Não, bom, continua assim que vai muito bem. Eu felicito por achar que é o Papai Noel que vai priorizar levar o brinquedinho. Acho que não é culpa nossa, foi o que foi ensinado pra gente. Como é? Não é culpa da gente que a gente fez isso. Não, é culpa, como não? Sim, senhora. Ah, não. É a tendência sempre jogar a culpa nos outros. Não, senhora, a culpa é sua. Não, senhora. Por quê? O indivíduo, quando cursa uma escola, principalmente uma escola superior, precisa ter um pouco de discernimento. Não, mas quando a gente na escola, a gente é muito jovem. Nada disso. É que não está ligando para nada. Aí é que está a coisa, viu? Porque todos vocês conseguiram, puseram um X numa alternativa que nunca souberam o que era e entraram na escola. Com idade de 6 anos. Agora, acho que está na hora. Isso aqui. O Centro de Estudos do Hospital Homeopático, nesse dia 6 de setembro de 81, acho que pode ser considerado um dia histórico. E a presença do professor Maffei certamente vai fazer daqueles colegas que não o conheciam aquilo que fez conosco nos 6 anos de escola dele. Uma criação de um espírito crítico, acima de tudo, como deve ser médico na sua formação. Nós queremos agradecer ao professor Maffei e solicitar uma salva de palmas. Espero que esse assunto que eu dei não fique somente nessas palavras que, com toda certeza, se perderam no espaço. Apesar das janelas estarem fechadas, não pode passar pelo exercício e ir embora, né? Porque precisa ficar meditando sempre sobre isso. Cada coisa que virem na prática médica, ficar pensando sobre o assunto. Então, vocês vão ver o seguinte: a medicina, eu disse no começo, okay? A medicina é sempre a mesma coisa. Não importa que isso aconteça no olho, ou no coração, ou no rim, ou no fígado, ou no intestino, é sempre a mesma coisa. Não muda nada. Tá? Porque esse assunto trata da coisa de modo geral. É a mesma coisa. Na hora que vocês aprenderem os 10 algarismos e os princípios de numeração, qualquer um lê ou escreve qualquer número. Então não adianta vir aqui, ou vem aqui, eu venho aqui e diz, olha, esse aqui é o número 45, né? Porque esse aqui é o 4 e esse aqui é o 5. O 4 colocado à esquerda do 5 tem o seu valor 10 vezes maior. Levanta essa mão. Ah, mas fulano que é o maior matemático do mundo diz que esse é o número 186. Eu digo, não, senhor, esse não pode ser o maior matemático do mundo. Só pode ser a maior besta do mundo. Não? Porque esse é universal. A medicina é a mesma coisa. Isso que eu dei aqui foi exatamente o equivalente aos 10 algarismos do princípio de numeração. Então, do mesmo modo que você tem a obrigação de ler ou escrever qualquer número, porque conhece os 10 algarismos do princípio de numeração, conhecido esses princípios que eu dei aqui, tudo em geral, vocês ficam sabendo toda a medicina. Não tem segredo nenhum. Tá bem. Depois eu quero ver isso aí, viu?